Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje gravação do capítulo 49 do livro de Jeremias. Eu estou um pouco atrasada com as minhas gravações. Eu queria já estar terminando, sabe, gente? Antes de eu ir viajar, mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu tenho feito tanta coisa, correria com preparativos. Mas eu quero deixar pronto antes de eu partir para Jerusalém, não. É para Jerusalém. Fala, nossa, antes de eu partir para Jerusalém, parece que eu estou indo embora, né, para o céu. Também não seria ruim, né? Mas, aleluia, não é ainda. É Jerusalém aqui no Brasil, aqui no planeta Terra mesmo. Essa profecia agora do capítulo 49 é contra os amonitas. Lembra que já falamos dos filisteus, dos moabitas. Começou lá no capítulo 46. Todas as sentenças do Senhor contra as nações que afrontam o povo de Deus, ou que afrontaram o povo de Deus, né? Com relação aos amonitas, os amonitas estavam em guerra. Havia uma disputa entre eles e a tribo de Gade. Eles estavam brigando pela posse da terra nessa época, né? Então o Senhor, a respeito de Amon, Amon, você sabe que ele era um dos descendentes de Esaú, e é uma das tribos que mais teve problemas, vamos dizer assim, que mais afrontou o povo de Israel, o povo de Deus. Então, a profecia contra eles é bastante pesada, sabe? Hoje, acredita-se que essa cidade seja Amã, na Jordânia, capital. Então, provavelmente, esses acontecimentos se deram em lugares parecidos com esse, né? Lá na Jordânia. Ele diz a respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: não tem Israel filhos? Não tem ele herdeiro? Por que então faz o seu rei herdar Gade e o seu povo habitar em suas cidades? Deus está dizendo, vocês não têm terra? Vocês não têm casa? Eu não dei para vocês um lugar? E por que vocês estão aí disputando para morar em Gade? Para morar nessa cidade que não é de vocês. Portanto, ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei um alarme de guerra ser ouvido em Rabá dos amonitas. E ela será um montão de ruínas. As suas filhas serão queimadas a fogo. Então Israel será herdeiro daqueles que o herdaram, diz o Senhor. Então Deus está dizendo que vai haver uma mudança. O que antes não era deles, vai passar a ser deles. Amém? É uma herança que o Senhor está deixando. Ele diz, geme, ó Esbom, pois Ai, não é aquela Ai que já era de Israel, não, é outra Ai, viu? É outra cidade, é saqueada. Clamai, vós filhas de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai e correi para lá e para cá. Sabe quando a pessoa está em desespero, ela corre para lá, corre para cá, não sabe nem para onde ela vai? Tamanho será o terror daquele momento. Ela diz assim, pois o seu rei será levado ao cativeiro juntamente com seus sacerdotes e com seus primos, com seus príncipes. Por que motivo tu te glorias nos vales? Teu vale frutífero, ó filha apóstata. Sabe, esse povo, eles se gabavam de que eles tinham árvores frutíferas, que eles tinham campos frutíferos naquele lugar. E o Senhor está falando, filha apóstata, por que te glorias nisso? Isso daí não vale nada. Você está preocupado com coisas da terra. Você está firmado em coisas terrenas e eu vou fazer você cair. Eis que eu trarei pavor sobre ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e de todos aqueles que estão ao redor de você. E cada homem será lançado em frente de si, e ninguém irá juntar aquele desgarrado. Posteriormente trarei os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Ou seja, ele vai juntar os cativos de Amon com os cativos de Moabe. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho do prudente? É isso que aconteceu? Desapareceu a sua sabedoria? Cadê sua sabedoria, irmão? Onde você tem buscado a sua sabedoria? Você tem buscado nessa fonte aqui, ó, na fonte da palavra de Deus?
Ou você tem buscado sabedoria aí nesse mundo que nada tem para te oferecer? É interessante aqui, porque o deus dos amonitas era chamado de Micom, era uma divindade deles, sabe? Só que Micom significa rei na língua hebraica. E os hebreus se recusavam em chamar o deus Micom de rei. Então eles trocaram as vogais por o e por e, da palavra hebraica bolshet. E aí, esse que significava rei, passou a significar vergonha. E é assim que eles se referiam ao Deus deles, ao Deus dos Moabitas. Em vez de chamá-lo de rei, trocaram as duas vogais e aí o sentido ficou vergonha. Tá bom? Fugi, retrocedei, habitai em profundidade, ó habitantes de Dedã, porque eu trarei calamidade de Esaú sobre ele. Esaú, irmão de Jacó, que essa tribo é descendente. No tempo em que eu o visitarei. Vai ter um tempo em que Deus vai visitar, sabe? Cada um de nós. Cada povo, cada tribo, cada nação, cada pessoa dessa terra será visitada pelo Senhor. E nós podemos ser visitados pelo Senhor em tempos bons, em tempos de alegria, em tempos de comemoração, ou nós podemos ser visitados pelo Senhor em tempos de angústia, em que Ele mesmo vai permitir que a angústia nos abata, venha sobre nós, para que nós precisemos dEle. Eu estava perguntando ao Senhor, eu estava orando muito por uma pessoa, e essa pessoa eu soube que está doente, que está com uma doença que pode ser muito séria. E o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, eu tenho orado tanto por essa pessoa e de repente ela está doente. O Senhor falou muito claro no meu coração, eu precisava que ela precisasse de mim. Olha que coisa bonita, né? O Senhor, Ele não poupa nem mesmo uma doença maligna em você, para que você o busque. Ele não poupa esforços, porque Ele sabe que que esse pó aqui não vale nada, que essa terra aqui vai se perder, vai embora um dia. E se para chegar até Deus, Ele precisar te colocar numa cama, não tenha dúvidas que Ele o fará. E não é porque não te ama, mas porque te ama muito. Vai entender os planos de Deus, né? Vai entender os pensamentos do Senhor. São muito mais elevados do que os nossos. Então, às vezes, as perguntas que parecem para nós difíceis de responder, difíceis de compreender, você tem que buscar na sabedoria de Deus e Ele tem as respostas para você. Continuando aqui, se vindimadores vierem a ti, não deixariam eles algumas uvas a respigar? Se são ladrões durante a noite, eles destruirão até terem o bastante. Porém, eu despi Esaú, eu revelei os seus lugares secretos e ele não será capaz de se esconder. Sabe o que acontecia? Quando havia a colheita da uva, geralmente do milho, as espigas, algumas ficavam para trás. Mas Deus está dizendo aqui, não vou deixar nada. Tudo vai ser levado, tudo. Não vai ficar uma espiga. Aquelas que caem no chão e que são desprezadas, nem isso vai restar para aquele povo. Ele diz assim, a sua semente foi saqueada, assim como seus irmãos, seus vizinhos, eles já não existem mais. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles cujo julgamento não foi para beber da taça, seguramente beberam. E és tu aquele que ficarás completamente impune? Tu não irás impune, porém tu certamente dela beberás. Sabe, gente, aquela coisa, Deus está dizendo mais ou menos assim, se eu não poupei os meus, se eu não poupei o meu povo, será que Ele vai poupar algum povo? Você vai ficar impune na presença do Senhor, mesmo lutando contra Ele? Você vai ficar impune? Ele não poupou o Filho dele para nos salvar, mas Ele não poupou o povo dele para poder disciplinar, para poder ensinar, para poder voltar os olhos para Ele. Ele faz qualquer coisa para que você olhe para Ele. Qualquer coisa. Porque você fica preso às coisas da terra e isso Deus sabe que vai te matar. Ele precisa que você olhe para o alto, Ele precisa que você olhe para as coisas dEle, Ele precisa que você olhe para o reino dEle, para que você o veja.
senão você vai morrer sem Cristo. E não existe um tormento maior do que morrer sem Cristo. Você pensa que o problema é viver sem Cristo? Não. O problema da humanidade é morrer sem Cristo. Viver sem Cristo, dá para viver nessa terra sem Jesus? Dá. Dá para viver. Vai passar uma coisinha ou outra, se tiver bastante condição de desfrutar das coisas dessa terra, vai viver bem. Mas e morrer sem Cristo? E se você morrer sem Cristo? O que vai ser de você? O que vai ser de você? Ele diz assim, porque eu tenho jurado por mim mesmo, Deus jura por ele mesmo, não tem ninguém maior para ele jurar, que Bosra vai se tornar uma desolação, uma desonra, uma devastação, uma maldição. Todas as suas cidades serão perpétuas devastações. Você conhece gente devastada, destruída? Assim será todos aqueles que afrontarem ao Deus vivo de Israel. Eu ouvi um rumor vindo do Senhor e um embaixador enviado até os pagãos dizendo, reuni-vos, vinde contra ela, levantai-vos para a batalha, vamos lá, vamos lutar, pois eis que eu te farei pequeno entre os pagãos e desprezado entre os homens. Tua terribilidade te enganou. Eu gostei dessa palavra, sua terribilidade. Sabe o que é? Hello, terra. Sabe aquela pessoa que está ligadinha só nas coisas dessa terra? Você conhece alguém assim? Preocupa com a conta da luz, da água, preocupa com a roupa, preocupa com a comida, se desespera, mas não se preocupa em buscar o reino de Deus. Isso é terribilidade. Eu nunca tinha visto essa palavra, foi a primeira vez que eu vi aqui na Bíblia. E ele diz assim, a tua terribilidade te enganou. O orgulho do teu coração, ó tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas a altura das colinas, está pensando que você está lá no alto, que você está imune, que nada vai te atingir? Embora eleve os teus ninhos como da águia, dali eu vou te derrubar. Sabe onde que a águia faz o ninho? Lá no mais alto da montanha. Nada consegue chegar até ela. Mas ele diz, ainda que você faça o seu ninho lá, no meio das fendas da rocha, lá no alto do penhasco, de lá eu vou te derrubar. Quanto mais alto você está, maior é a sua queda. Sabia? Também Edom será desolação. Todo aquele que passar por ela ficará atônito e assobiará por causa das suas pragas. Meu Deus, o que aconteceu com essa terra? Essa terra era frutífera, essa terra era linda, essa terra era famosa, essa terra era maravilhosa. O que aconteceu com ela? O Senhor a destruiu. Por causa da arrogância dela, por causa da prepotência dela, por causa dela não olhar para as coisas do Senhor, para que ela afronta o povo de Deus. Ai daqueles que afrontam o povo de Deus. Como na derrubada de Sodoma e Gomorra, das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, nenhum homem habitará, nem filho do homem vai morar nela. Eis que como um leão ela subirá cheia do Jordão como habitação do forte. Eis que ele como leão subirá, está cheia do Jordão, contra a habitação forte. Aleluia! Porém, de repente, eu o farei escapar. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem determinará a mim o tempo? E quem é o pastor que resiste perante mim? Essa é uma pergunta para você hoje. Quem pode resistir aos mandos do Senhor? Quem pode resistir quando Ele determinou que vai ser derrubado, que vai ser destruído? Quem pode contra o Senhor? Ninguém. Você não pode, eu não posso. Quando o Senhor determina alguma coisa, quando Ele se cansa de avisar e Ele resolve destruir, quem vai poder ir contra Ele? Quem o resistirá? Quem será mais forte do que o Senhor? Portanto, ouça o conselho do Senhor. Ele vai te dar um conselho agora. Que Ele tomou contra Edom e os seus propósitos, que Ele planejou contra todos os habitantes da terra. Ah, não é só contra Edom, não. É contra todos os habitantes desta terra. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente Ele fará suas habitações desoladas com eles. A terra moveu-se ao barulho da sua queda, e do seu clamor se ouviu o barulho até o Mar Vermelho. Assim acontecerá com todos aqueles que, de alguma forma, se voltam contra o Senhor e não se unem a Ele. Una-se ao Senhor, junte-se a Ele. A batalha que Ele ganha é a melhor. Vença nessa batalha. Lute as lutas do Senhor, as guerras do Senhor.
deseje ardentemente ser o povo do Senhor, estar na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, isso não tem preço não. Isso ninguém paga. Ninguém paga a paz que você sente, ninguém paga a alegria do seu coração. Não tem preço, não tem nada não tem ouro nesse mundo que possa comprar a alegria de fazer parte do povo de Deus, de saber que você é cuidada por aquele que pode todas as coisas, por aquele que pode cuidar de você em cada circunstância da sua vida, em cada coisa que você vai fazer, Ele está te cuidando. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Eis que ele subirá e voará como a águia, estenderá suas asas sobre Bosra, e naquele dia o coração dos poderosos homens de Edom será como o coração de uma mulher em dores de parto. Naquele dia, todos os valentes, os valentões que se achavam, vão ficar assim, como uma mulher na hora do parto, com dores de parto. E a respeito de Damasco, agora ele vai falar sobre Damasco, Amate, Arpade. Todos vão receber uma notícia má e vão ficar aterrorizados. Há tristeza sobre o mar, este não pode sossegar. Damasco fica frágil, vira-se para fugir, o medo se apodera dessa cidade, angústia, tristeza, como uma mulher em trabalho de parto. Assim será naquele grande dia que o Senhor vai visitar todos os habitantes dessa terra, como uma mulher com dores de parto. Nós nos sentiremos totalmente impotentes, porque o Senhor assim o determinou. Como não está abandonada a cidade do louvor, da cidade da minha alegria? Portanto, os seus jovens homens cairão nas suas ruas. Todos os homens de guerra serão cortados naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os homens de guerra serão cortados naquele dia. Você sabe que ele já está falando aqui de Apocalipse, Homens de guerra cercando aquela cidade, a cidade do louvor, Jerusalém, a cidade da minha alegria. Aleluia, a cidade que eu vou visitar em breve. E eu acenderei um fogo no muro de Damasco, e este consumirá os palácios de Ben-Hadad. E assim o Senhor vai fazer, instruir, falar: foge para longe, habita nas profundezas, os habitantes de Azor, diz o Senhor, porque o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tomou conselho contra vocês, concebeu um intento contra vocês. Aqui ele está falando de uma situação que já estava acontecendo, O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, naquela época tomou tudo. Levantai-vos, alçai-vos à nação rica que habita em segurança, diz o Senhor, que não tem portões e nem barras, que habita sozinha, e os seus camelos serão, sabe como? Serão como uma presa, e a multidão do seu gado, sabe o que serão? Serão um despojo, e eu os espalharei por todos os ventos, a todos os ventos que estão nos mais remotos lugares. Eles vão ser espalhados assim como se fosse o vento espalhando por todos os lados, e eu trarei a sua calamidade de todos os lados, diz o Senhor. Sabe, aperto de todos os lados? É assim que vai ser naquele grande dia do Senhor. E já aconteceu com essa cidade, E ele diz assim, ele continua falando sobre Elão, que vai quebrar, que vai lançar nos quatro ventos do céu, que vai espalhar em direção de todos os ventos. Não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão. Sabe o que está acontecendo agora com o mesmo que está acontecendo hoje com a Ucrânia? Uma parte do povo deles, cada um está sendo levado para um país. Até aqui no Brasil já tem alguns chegando. Em todas as partes do mundo estão recebendo aqueles exilados políticos, exilados de guerra dessa nação que está sendo atacada pela Rússia. E é assim que aconteceu naquele tempo. Não vai ter nação que não vai receber um ucraniano, porque eles serão espalhados por todas as partes da terra. Tem propósito do Senhor em todas as coisas, você sabe disso? Até na guerra tem propósito do Senhor. Não se assombre, não fique indignado. Por que o Senhor não olha? Por que o Senhor não vê? Por que o Senhor não cuida? O Senhor tem tudo no controle absoluto de tudo. Não temas, não fique assustado, porque se você confia no Senhor, Ele vai cuidar de você hoje e para sempre. E eu colocarei meu trono em Elão, destruirei dali os reis, os príncipes, diz o Senhor. Porém, ele diz assim, nos últimos dias, trarei novamente os cativos de Elão, diz o Senhor. Ele destrói, aquele mesmo que faz a ferida é o mesmo que cura. Quase todos os capítulos ele fala isso, Eu vou destruir,
mas depois eu vou voltar a juntar. Eu vou destruir para disciplinar, para aprender, para castigar, porque eles lutaram contra mim, porque lutaram contra meu povo. Mas no final o Senhor sempre acaba voltando e reunindo o povo, mesmo que o povo que não é dele, ele volta a reunir novamente. Como hoje a gente sabe que essas cidades estão aí, estão em guerra ainda, né? A Síria está em guerra, Jordânia está em guerra, eles vivem em guerra, mas o Senhor tem cuidado de cada um deles, como tem cuidado de você. Hoje eu passei demais do meu tempo, esse capítulo era muito grande, amanhã vai ser os 50, e depois os 51 e os 52, e acho que acabou, não, tem até os 53 ainda, mas amém, a gente vai terminar, e eu vou terminar antes de viajar em nome de Jesus. Um abraço e desculpa, eu tomei tempo demais hoje de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e leiam esse capítulo, porque tem muito mais coisa lá, mas gente, não dá para falar tudo. Amém? Um abraço.